Tudo bem, galerinha? Então, continuando o nosso conteúdo sobre magnetismo, que a gente já fez uma introdução na aula passada, a gente vai falar sobre imantação. Bora lá? Então, para a gente começar a falar sobre imantação, a gente tem que saber o que ela significa. Imantação é a mesma coisa que eu falar magnetização. É o estar magnetizando alguma coisa, algum material. A gente tem materiais aí que a gente consegue verificar que eles não têm características magnéticas, né? Nós temos vários metais que primordialmente ou primeiramente eles não têm característica magnética. O que é uma característica magnética? De atrair naturalmente outros materiais. Então, quando esse material passa por um processo de imantação, ele consegue atrair outros metais, outras ligas metálicas, outros materiais. E aí ele se torna um ímã. O que a gente tem que levar em consideração? Quem que pode obter essas características? O ferro em si, isso aqui é o ferro representado, né, pela hematita, e as ligas metálicas. Mas ligas metálicas, alguns metais que a gente tem que considerar, entre eles o alumínio, o níquel, o cobre e o cobalto. Como esses metais eles não apresentam alta resistência a esse processo, eles podem se tornar ímãs permanentes. Isso se dá em diferentes processos de magnetização ou imantação. Os ímãs eles são capazes de produzir algumas perturbações no espaço, que é o que a gente chama de campo magnético. Então, aonde a gente tem metal próximo de um ímã, a gente consegue ver que ele forma algumas imagens como se fossem umas linhas, que é o que a gente chama de campo magnético. É uma perturbação que é causada pela atração desses materiais por outro. Aqui tem um exemplo disso. Embaixo dessa folha de papel estão passando um ímã e em cima tem limalha de ferro. Então, quando é movimentado o ímã, a limalha de ferro também é movimentada. E isso depende dos polos desse ímã, né, que a gente viu lá na aula passada. Então, essa perturbação que está ocorrendo por essa limalha de ferro para representar, para a gente conseguir ver, é o ímã que está exercendo isso, né, essa perturbação. Então, esse campo magnético que é criado através desse ímã é um espaço onde vai se manifestar os efeitos produzidos por um ímã. Então, esses efeitos de atração e repulsão de alguns materiais. Então, essas perturbações elas podem orientar os elétrons livres presentes nos metais, nós já vimos lá em ligação metálica, fazendo com que eles sejam atraídos pelos ímãs, ou por um ímã, ou por vários, depende da situação que a gente tem. Então, nós temos aqui um mineral chamado tetróxido de triferro, ou triférrico. Ele é um ímã natural. Esse foi um dos primeiros minerais, o primeiro ímã considerado, que ele foi encontrado na Ásia, na região da Magnésia, e por isso recebeu o nome de magnetita. Então, esse ímã natural, essa magnetita, ela tinha o poder de atrair naturalmente outros materiais. E foi a partir das propriedades dessa magnetita que pôde-se criar os ímãs que a gente conhece hoje. Esses são os principais exemplos, né? Parece um arcozinho, mas a gente tem vários ímãs aí que tem milhões de formas diferentes. Os processos de imantação são três. Então, a gente pode ter uma magnetização ou imantação por atrito, ou uma indução magnética, ou por corrente elétrica. Por atrito é quando a gente está atritando alguma coisa em um único sentido. Como se pegasse um ímã e passasse ele na agulha num sentido só, entende? No sentido ali onde coloca a linha para a ponta ou ao contrário. Quando você faz esse atrito, você consegue formar um ímã permanente. E isso depende do tipo do material também. A agulha é de um metal bom, um metal endurecido, ele consegue manter as características de atração ali. Então, você consegue criar esse ímã.
Por indução magnética, você precisa deixar um material próximo a um ímã e quando você retira ele, você verifica que aquele material, prego, ou seja lá o que metal que você está utilizando, ele consegue imantar outros materiais, mas ele só consegue fazer isso de forma temporária. Então, antes, ali por atrito, eu consigo ter um ímã melhor, talvez até permanente, mas por indução magnética, isso ocorre por um período de tempo. A imantação por corrente elétrica, você precisa pegar ali o material, vamos supor que seja um parafuso, e você vai enrolar um fio condutor nesse parafuso e vai ligar ele numa bateria ou que tenha alguma coisa que dê passagem de corrente elétrica. Então, como o campo elétrico vai ser formado por causa dessa passagem de corrente, eu vou estar imantando esse material. Então, aquele parafuso agora ele vai funcionar como um ímã. Mas a partir do momento que eu retirar esse fio condutor, ou se eu retirar a passagem de corrente elétrica, a bateria que está fornecendo isso, ele não consegue atrair outros materiais. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje era só sobre a imantação e os seus processos, sem nenhum segredo, que eu já vou falar sobre a tarefinha de vocês. Então, galerinha, o desafio de vocês dessa semana é pesquisar e me dizer como as bússolas funcionam. O que precisa para elas indicarem a localização que a gente quer? O que influencia? O que faz parte de uma bússola? Vocês vão escrever essa pesquisinha no link que eu vou mandar lá no grupo para vocês, que vai ficar mais fácil, né? Vocês não precisam tirar foto, nada do que tiver no caderno, vocês já digitam direto lá no link. Belezinha? Tá fácil essa tarefa, hein? Bora fazer isso essa semana aí. Até!